Bem, pessoal, vamos lá. Créditos adicionais. Primeira coisa que nós vamos dizer é que os créditos adicionais, eles estão previstos na LFP, na Lei de Finanças Públicas, nos artigos 40 a 46. O que são créditos adicionais, Rosalia? O conceito de crédito adicional, pessoal, é um conceito legal que está contido lá no artigo 40 da Lei de Finanças Públicas, a Lei 4.320 de 64. Essa lei diz, em síntese, que os créditos adicionais são autorizações para realização de despesas, tá? Então, na verdade, eles são autorizações para a realização de despesas. Rosalina, agora fiquei um pouco confusa, mas a LOA já não autoriza a realização de despesas? Então, por que a gente tem autorizações de despesas feitas por meio de créditos adicionais? Pessoal, todas as despesas que foram previstas na LOA, né, elas são chamadas de créditos orçamentários. Por quê? Porque elas estão justamente previstas na LOA. Então já existia uma prévia autorização para elas. Exemplo: a compra de um equipamento que custa R$ 1 milhão. Está prevista lá na LOA. Quando o Congresso Nacional aprova a LOA, ele já aprovou esse crédito de R$ 1 milhão que será destinado à compra desse equipamento. Então, é um crédito orçamentário. Aí você poderia estar me dizendo assim, Rosali, crédito? Eu sempre entendi crédito como aquilo que eu tenho a receber e não aquilo que eu tenho a gastar. Mas, pessoal, quando a gente fala de crédito orçamentário, a gente está falando de despesa orçamentária. Lembrem-se que a contabilidade, né, ela tem uma maneira diversa de classificar. Então, eu lanço a débito, eu lanço a crédito, né? A teoria das partidas invertidas, das entradas, você lança a débito aquilo que você tem a receber, lança a crédito aquilo que você tem para gastar. Então, essa confusão ou essa inversão, né, dos termos crédito e débito, no que tange a política orçamentária, no que tange a contabilidade, é justamente oriunda da ciência contábil. Então, quando vocês ouvirem falar de créditos orçamentários, na verdade, são as despesas previstas no orçamento, previstas na LOA. Tá? Então, só essa explicação, porque de repente eu começo a falar em crédito, 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 e vocês acham que é entrada de dinheiro nos cofres públicos, quando na verdade é o oposto. Créditos orçamentários são aquelas despesas previstas no orçamento. Então, saída de dinheiro dos cofres públicos, ok? Então, os créditos orçamentários são todas aquelas programações, são todas aquelas despesas previstas na LOA. Mas como nós falamos no primeiro vídeo, nem sempre aquilo que está previsto na LOA ou a LOA será executada exatamente nos termos aprovados. Podem surgir mudanças, novidades. Falamos isso. Quando a LOA ela é uma previsão de arrecadação, uma previsão de despesas. E quando a gente fala de previsão, a gente está já automaticamente, né, trazendo para isso imprevisões. Vamos dar um exemplo aqui básico. Às vezes a gente tem uma previsão do tempo que vai cair uma chuva e aí fica sol, ou vice-versa. Tem previsão de sol e cai chuva. Por quê? Porque uma frente fria se aproxima, não estava prevista e tal, e faz com que haja uma mudança no tempo. Exatamente assim é o orçamento. Às vezes você prevê o seguinte: eu vou ao shopping hoje. Só que acontece um contratempo, você tem que estudar, ou sua mãe te pede para fazer alguma coisa, ou surge um compromisso, e aquela sua previsão inicial de ir ao shopping não se realiza por um fator externo, alheio à sua vontade. E assim acontece com a política orçamentária.
nem tudo que foi previsto poderá ser realizado, por razões internas ou externas. E volto a lembrar o exemplo da nossa do Covid, que aí está mudando totalmente o planejamento orçamentário para 2020. Então, os créditos adicionais, eles são autorizações para realizar despesas e eles são chamados adicionais por quê? Porque eles representam um plus, eles representam um gasto a mais do que aqueles que já estavam previstos no orçamento, que são chamados créditos orçamentários. Esse plus, esse incremento, né, ele pode se dar por dois motivos, pessoal. Uma despesa que não havia sido prevista no orçamento, 2020 está cheio de exemplo. Vou dar um exemplo, quando é que o governo iria prever a necessidade de dar um auxílio de R$600 para a população, né? Para os profissionais liberais, para as pessoas que estão cadastradas no cadastro único. Quando é que o governo poderia prever que teria que ajudar as empresas que vão fazer a redução de salário e jornada dos seus empregados, que o governo teria que fazer um complemento? Ninguém sabia, lá no ano passado, né, entre maio até junho, que é quando a LOA foi enviada ao Congresso para ser, né, até maio, estava sendo elaborada, melhor dizendo, o projeto de lei da LOA, o governo não sabia que teria a pandemia. Então, diversas despesas não tinham como ser previstas. Ou então, imagina que o governo previu uma despesa, por exemplo, da compra de um equipamento dos Estados Unidos. E ele gastaria R$200 mil para comprar esse equipamento dos Estados Unidos. Então, tem lá uma reserva no orçamento, uma dotação orçamentária de R$200 mil para a compra de um determinado equipamento importado dos Estados Unidos. O dólar subiu. E aquilo que era dos R$200 mil que o governo guardou para comprar, já não é mais suficiente para comprar o equipamento, porque com a subida do dólar, o equipamento passou a custar R$250 mil. Ele tem 200 mil, mas vai precisar de 250 mil, ou seja, ele vai ter que completar R$50 mil. Ele vai gastar mais R$50 mil para realizar aquela despesa. Então, ele vai ter que ter um adicional. Então, os créditos adicionais, eles são autorizações para realização de despesas. E quando a gente fala de realização de despesas, pode ser a realização de uma despesa nova, que não estava prevista no orçamento, ou pode ser a realização de uma despesa já prevista no orçamento, mas que o dinheiro guardado para fazer aquela despesa, para realizar aquela despesa, não é suficiente, porque a despesa se tornou mais cara do que na época que ela era prevista. Então, os créditos adicionais, segundo preconiza o artigo 40 da LFP, são autorizações para a realização de despesas. E aí, não pensem na realização só como uma despesa nova. Como dissemos, pode ser a realização de uma despesa nova, como também pode ser o quê? A complementação de uma despesa prevista no orçamento, mas que se tornou mais cara. Bom, pessoal, de acordo com o tipo de despesa, os créditos adicionais, eles são classificados em 3 tipos. Nós temos os créditos adicionais suplementares, os créditos adicionais especiais e os créditos adicionais extraordinários. Então, nós temos 3 tipos de créditos adicionais. E para classificar um crédito, nós teremos que olhar para a despesa que aquele crédito irá custear. Então, a classificação dos créditos, nesses 3 tipos que eu disse a vocês, depende eminentemente do tipo de despesa que será realizado com aquele crédito. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Não sai daí, já volto já.